No meio da Primeira Guerra Mundial, John Ronald Tolkien, um soldado dos aliados, imagina dois cavaleiros lutando entre si. Ele está ansioso enquanto segura uma carta nas mãos. Ele tem uma decisão difícil a tomar. Pegando sua arma e guardando sua pilha de cartas e diário, ele sai do quartel. Quando seu subordinado pergunta para onde ele vai, ele responde que vai ajudar seus amigos na linha de frente e que, se não voltar, sabe o que fazer. A guerra está em andamento, sons de explosões e tiros são o pano de fundo de sua missão. Ele está doente. O médico deu-lhe ordem para descansar porque a febre pode piorar. Há uma grande explosão e quase atinge ele e seu subordinado. Eles têm que fazer uma pausa. John está muito doente e tremendo. Seu subordinado diz que ele precisa se manter aquecido porque é um longo caminho até a frente. Enquanto tenta se aquecer, ele se lembra da infância na Inglaterra. Ele e seus amigos fingem lutar entre si com varas de madeira, como se fossem espadas. O objetivo do jogo é tentar pegar o banner do time adversário lutando contra o seu. João agarra o banner e corre enquanto seu time torce. Ele é muito rápido e consegue se esconder atrás de um muro de pedra antes que o encontrem. Algum tempo depois, ele volta para casa. Tem um padre lá, Padre Francisco, que o repreende e diz que rezou para ter um filho forte que ajudasse no trabalho, mas João estava brincando com os amigos. Sua mãe, Mabel, e seu irmão Hillary descem as escadas e dizem para ele fazer as malas porque estão indo para Birmingham. John pergunta por quê e sua mãe fica emocionada quando lhe conta que Padre Francis encontrou quartos para eles e que ele é muito generoso. John não quer ir para Birmingham. Pacientemente, Mabel explica que eles enfrentarão momentos difíceis e que terão a sorte de ter o apoio da igreja. Seu pai faleceu na África do Sul, terra natal de John. John foge de casa chorando e sua mãe vai atrás dele. Eles se abraçam e Mabel diz a ele uma frase em latim que significa que onde quer que você se sinta feliz, esse é o seu lar. Ela diz a ele que eles encontrarão seu lugar e que devem guardar as palavras em seu coração para que possam ficar lá para sempre. John não fica feliz quando eles vão embora. Birmingham é uma cidade industrial cinzenta, diferente da sua casa no interior, e há muita poluição no ar. Ao chegarem à sua nova casa, a mãe pergunta aos irmãos se eles sabem quais são as circunstâncias de falta de recursos. John pergunta se essas são as circunstâncias em que eles se encontram no momento, e Mabel responde isso quando ela era uma garotinha. Todos os romances começaram com uma família de pessoas boas e corajosas que se encontram em situação de pobreza. John pergunta como eles escaparam, e sua mãe responde encontrando algum tesouro maravilhoso ou casando-se bem. Hillary diz que ele não vai se casar com ninguém, então Mabel diz que ele precisará do tesouro. John não parece convencido de que seja tão fácil encontrar um tesouro na vida real. Sua mãe acha engraçado e diz que não há como enganá-lo, mas que há tesouro em tesouro. John não entende o que ela quer dizer, ele e seu irmão são jovens demais para isso. Mais tarde, na hora de dormir, John está olhando pela janela para sua nova cidade. Mabel parece contar a ele e a seu irmão uma história de fantasia para dormir com dragões. Enquanto ela conta a história, ela também atua e John dá asas à imaginação. Na cena seguinte, ele fala uma linguagem que criou para o irmão, mas Hillary acha isso ridículo. Ele passa a falar em latim, ao que seu irmão responde que parece um pavão bêbado. Eles chegam em casa e a mãe está sentada em uma cadeira. Hillary sai da sala, mas John percebe que sua mãe quase cai da cadeira. Quando ele a verifica, ele descobre uma verdade terrível. Sua mãe está morta. Ele a abraça e chora. De volta ao adulto John, ele fecha os olhos ao se lembrar da morte de sua mãe. Ele é obstinado e diz ao seu subordinado que precisa continuar. Enquanto ele rasteja na lama pelas trincheiras, uma bomba de gás atinge ele e seu subordinado. Ele tem que colocar um pedaço de pano na boca e no nariz para evitar inalar. Mais uma vez, ele começa a se lembrar de sua infância. John e Hillary estão em uma casa grande esperando pelo Padre Francis e pela Senhora Faulkner. Hillary toca objetos, mas John está silencioso e contemplativo. Padre Francis tenta assustá-los dizendo que a Senhora Faulkner é uma fera enorme e que está mastigando o osso de um menino. Aí ele brinca que também tem bolo. Em seguida, eles comem bolo enquanto o Padre Francis e a Senhora Faulkner conversam. Padre Francis diz a ela que eles são bons meninos e muito diligentes, que sua mãe os educou em casa e eles são fluentes em vários idiomas. A Senhora Faulkner quer colocá-los na King Edward School porque será bom para eles socialmente, porque há filhos de famílias respeitosas estudando lá. Ela diz a eles que será diferente, eles vieram da África, e John sarcasticamente responde que é verdade, já que eles quase nunca carregam mais suas lanças. Padre Francis parece incomodado, mas tenta sorrir. A Senhora Faulkner pergunta se foi difícil para eles serem colocados em um lar adotivo, e o Padre Francis responde que eles estiveram com outras duas famílias, mas que o que eles realmente precisavam era de um ambiente estável e refinado. A Senhora Faulkner diz ao Padre Francis que ela se apega facilmente aos seus inquilinos e que há uma menina, Edith, que é como se fosse sua filha. John fica interessado quando ouve isso. Ele e seu irmão recebem um quarto com 2 camas. À noite, a casa emite sons que mantêm John acordado. Ele começa a imaginar sombras se movendo em sua parede e se levanta para desenhá-las em seu diário. Na cena seguinte, John e Hillary caminham para a escola. É um prédio grande e antigo só para meninos. Mais tarde, ele está no coral da escola, mas não canta. Na sala de aula, a professora faz com que ele se apresente e pronuncie seu nome incorretamente. John se levanta e corrige o professor, e alguns alunos acham isso engraçado. A professora fica constrangida, mas pede que abram o livro de Chaucer em inglês intermediário para que possam praticar a pronúncia. Ele pede a um dos alunos que leia, mas sua pronúncia é péssima.
Outro menino que não tem um livro tira dele o livro de John. Aí a professora pede para ele ler e sua pronúncia fica perfeita. Chegou a hora de John ler e alguns alunos estão rindo dele porque ele não está com o livro. Em vez de falhar, João recita os versículos perfeitamente de memória. Todo mundo está chocado. Mais tarde, quando estão jogando rugby, um dos alunos, Robert, ataca John e eles brigam. Por causa da briga, eles são encaminhados à sala do diretor. O diretor dá um sermão neles, mas John defende dizendo que eles estavam apenas jogando rugby, talvez com mais força do que o necessário. O diretor diz a eles que os homens deveriam ser camaradas e que, como punição, fariam tudo juntos pelo resto do semestre. Ao saírem da sala do diretor, Robert diz a John que a atitude foi humilhá-lo e que ele é filho do diretor. João fica surpreso. De volta a casa, ele desenha. Outro dia, enquanto ele e Hillary arrumam as camas, ele ouve um suave som de piano vindo do andar de baixo que o deixa curioso. Ele vê uma garota tocando para a senhora Faulkner. É Edith. Ele escuta e gosta da música. Na cena seguinte, ele está de volta à escola, na biblioteca, e observa Robert e outros meninos brincando. Robert vai até ele e pede a John que tome chá com ele e seus amigos. João nega. Outro menino, Jeffrey, vem até ele e diz a John que Robert pretendia se desculpar e assumir a responsabilidade pela punição, e que queria fazer as pazes convidando John para um chá. Jeffrey explica que o pai de Robert é muito rígido com ele e que tinha ciúmes da inteligência de John nas aulas. Eles se apresentam e John finalmente aceita tomar chá com eles. John e Robert até apertam as mãos e outro amigo, Christopher, é apresentado. Eles vão à loja de Barrel, onde há o melhor chá da cidade. John observa o local, mas fica muito quieto. Jeffrey tenta incluí-lo enquanto Robert e Christopher conversam. Christopher reclama que seu pai adora música, mas se recusa a deixá-lo trabalhar como compositor. Jeffrey concorda, sua mãe adora poesia, mas ela não quer que ele siga essa carreira. Ela prefere que ele seja advogado ou contador. Robert quer pintar, mas se mencionasse isso aos pais, provavelmente seria rejeitado. John ri do drama de Robert. Na casa da senhora Faulkner, eles estão jantando e John não consegue parar de olhar para Edith. Ela percebe e olha para ele também. Mais tarde, eles tocam juntos e conversam sobre suas vidas e desejos. Edith quer sair de casa e ser livre. Ela não quer carregar a bolsa da senhora Faulkner nem tocar piano. Ela quer ser apreciada e se sentir bem-vinda. John compartilha seus sentimentos e eles sorriem um para o outro. À noite, ele pega uma jarra e coloca algumas moedas nela. De volta ao John adulto, ele e seu subordinado estão cansados e sujos. John diz a ele que está procurando por seu amigo, o tenente Jeffrey Smith, e que sua mãe escreveu para ele dizendo que não tem notícias de Jeffrey há semanas. Ele também não está respondendo às cartas de John. Ele está preocupado que seu amigo tenha morrido, por isso ele precisa ir atrás dele. Seu subordinado, Odd, insiste em ir com ele porque John é péssimo e provavelmente não chegaria lá sozinho. Odd sai em busca de algum remédio para John, e novamente volta às suas memórias. Ele e seus amigos estão de volta a Barrows, e Robert está fazendo um discurso em voz alta sobre a falta de mulheres nas lendas que John gosta de ler. Alguns clientes da casa de chá ficam furiosos com sua voz alta, mas ele continua. Christopher e Jeffrey estão jogando. John diz a Robert que está lendo um livro sobre uma deusa enorme e implacável chamada Hal, que preside o reino dos mortos. Robert acha a história interessante e decide que quer ter uma vida plena. Ele pede a seus amigos que o desafiem, e Christopher sugere que ele peça a garçonete em casamento. Ele o faz, e enquanto Jeffrey fica envergonhado, John está se divertindo. Depois de deixarem os Barrows, John sugere que eles deveriam formar um clube, uma irmandade. Cada um deles dá um nome, mas todos os nomes parecem ridículos, até que decidem pelo Thea Club e pela Barovian Society, TCBS abreviado. O objetivo é mudar o mundo através da arte e jurar lealdade uns aos outros. John desenha muitas imagens de seres e lugares fantásticos e começa a escrever. Os anos passam e o TCBS estão todos crescidos. John lê suas histórias para eles, e ele e Edith saem em segredo sempre que podem. Eles gostam de ir a lugares chiques. Um dos lugares que frequentam é um restaurante chique, e todas as mulheres usam chapéus, menos Edith. Quando ela menciona isso para John, ele diz que todos parecem ridículos de qualquer maneira. Então, ele fala com ela uma linguagem que inventou, e ela fica maravilhada. Ele gosta de inventar línguas, e seu próximo terá música. Eles discutem sobre linguagem e estrutura, e Edith diz a ele que uma palavra é o casamento entre som e significado. Eles têm um momento em que Edith toca suavemente a mão de John para explicar o que ela quis dizer. Então ela pede que ele lhe conte uma história, embora John não queira. Ela insiste e quando ele ainda discorda, ela mesma começa a história. A história é sobre uma princesa chamada Selador, mas John acha que o nome não pertence a uma pessoa, mas sim a um lugar. Ele começa a contar sua própria história, inventando-a à medida que avança e imaginando o que está descrevendo. Enquanto ele conta a história, Edith fica absorvida por ela. Eles passam outro momento olhando nos olhos um do outro, mas ficam estranhos muito rapidamente. Para dispersar a tensão, Edith joga um cubinho de açúcar no chapéu de uma das mulheres e propõe que John faça o mesmo. No final, eles são expulsos do restaurante chique. Ambos acham engraçado. Na cena seguinte, eles estão em um parque. John deita-se no chão coberto de folhas observando Edith dançar enquanto o sol brilha ao seu redor, criando uma bela visão. Mais tarde, mais uma vez eles saem juntos em segredo, mas desta vez alguém percebe. Eles vão para Barrows, onde Edith encontrará os amigos de John pela primeira vez. É estranho e eles ficam quietos por um momento, até que Edith inicia uma conversa. Eles falam sobre faculdade.
John e Jeffrey vão para Oxford, enquanto Christopher e Robert vão para Cambridge. Edith compartilha o amor pela música com Christopher, e eles começam uma discussão sobre óperas, e Edith está realmente interessada nas opiniões de Christopher. John está com ciúmes, então interrompe a conversa e diz que eles precisam ir para casa. Ninguém entende exatamente por que eles partiram tão cedo. No caminho para casa, Edith questiona se John tem vergonha dela, e ele fica confuso sobre como ela teve essa ideia. Ela está chateada porque ele não a deixou discutir suas paixões com um amigo dele. John fica quieto enquanto ela revela suas tristezas. Então ela se vira e sai. Ele não vai atrás dela. De volta às trincheiras, John olha para a terra desolada e imagina um enorme dragão cuspindo fogo. Em vez de ser um dragão, é o lança-chamas do inimigo. Eles estão sendo atacados. John corre com outros soldados, tentando escapar do fogo até que ele e Odd chegam a um campo cheio de cadáveres e a um lago de sangue e lama. Na cena seguinte, Edith está tocando piano para a Sra. Faulkner, John e Hilary. Ela toca uma música de verão que combina com seu humor, e a Sra. Faulkner pede que ela toque algo mais alegre. Edith está cansada de fazer o que ela pede o tempo todo. Respirando fundo, ela muda de tom. John finalmente entende por que ela ficou tão chateada quando ele não a deixou discutir seu compositor favorito com Christopher. Mais tarde, Jeffrey está lendo um de seus poemas para seus amigos. Eles lhe dão boas opiniões, mas ele não está convencido. John não trouxe nada para ler por sua vez, o que é surpreendente. Robert decide mostrar a eles algo em que está trabalhando. São fotos de mulheres seminuas. Ele quer ter modelos de vida. Enquanto eles conversam e se divertem, Christopher menciona que está interessado em Edith depois que John diz que eles acabaram de dividir uma cabana. É estranho que ele não tenha apresentado nada durante um de seus encontros, e seus amigos pensem que é por amor, correspondido ou não. Christopher provoca John, dizendo que ele manteve Edith em segredo deles, e ele está se perguntando o que mais ele está escondendo. John responde de volta. Antes que as coisas piorem entre eles ouvem passos. É o pai de Robert. O diretor não está feliz com o fato de os meninos estarem em sua casa, então exige que Robert os mande embora. Em vez de obedecer, porém, seus amigos sugerem que ele desafie o pai, e ele o faz. Felizmente tudo acaba bem e eles comemoram. Na cena seguinte, John decide pedir desculpas a Edith, convidando-a para uma ópera chamada O Ciclo do Anel. Eles vão juntos e ela explica a trama para ele. É sobre um anel mágico forjado por um anão que pode governar o mundo. Mas para aproveitar o poder do anel é necessário renunciar ao amor. Infelizmente não há mais vagas na ópera e John não tem dinheiro para pagar as mais caras. Eles saem, ainda João tenta entrar pela porta dos funcionários, mas está trancada. Ele está envergonhado e humilhado por não ter dinheiro para cuidar de Edith. Ela não parece se importar e quando a ópera começa, Edith decide dançar com as roupas guardadas na área dos funcionários. Eles agem como se estivessem na ópera e se divertem muito. No final, eles se beijam. No dia seguinte, John está atrasado para o exame de admissão em Oxford. John não passa e precisa de uma bolsa para entrar. Padre Francis diz isso a ele e que seu relacionamento com seus amigos e Edith está atrapalhando seu futuro. John nega, mas o Padre Francis sabia que na noite anterior tinha ido à ópera com Edith. Ele exige que John termine com Edith, mas John diz que está apaixonado por ela. Mesmo assim, o Padre Francis é implacável e diz a John que se ele ama Edith aos 21 anos, pode fazer o que quiser. John está chateado, mas obstinado. Ele decide que não pode ser reprovado novamente no exame, porque se o fizer, acabará sendo padre. Ele diz a Edith que eles não podem ficar juntos, mas não vai desistir dela. Ela não acredita nele e vai embora. De volta às trincheiras, John ordena que Odd encontre Jeffrey para ele porque ele não pode. Ele pede que ele diga a Jeffrey para não perder as esperanças. Na cena seguinte, os meninos estão todos em Oxford com algumas meninas que conheceram. John e Jeffrey passaram no exame. Eles estão se divertindo, mas a garota com quem John percebe que ele não parece muito aberto com ela. Christopher diz a ela que sente saudades de Edith, mesmo depois de meses. Christopher e John começam uma discussão que se transforma em uma briga física. A raiva não dura muito e logo eles estão de bom humor novamente. Infelizmente, eles são presos por entrarem em um ônibus sem permissão. Jeffrey espera que John saia da prisão e os dois precisam conversar com o reitor de Oxford por causa disso. Em seu dormitório, John olha para uma carta que escreveu para Edith. Mais tarde, quando está com seus amigos, ele diz a eles que Oxford não apoiará sua bolsa porque ele não tem notas para ser aprovado. A única solução para ele é conseguir um emprego. Seus amigos não acham justo, já que ele é o mais talentoso dos 4. Ainda assim, não há nada que eles possam fazer. No dia seguinte, eles jogam rugby enquanto a mãe de Jeffrey assiste. No final da brincadeira, João pede para falar com ela e diz que o problema com o reitor e a prisão foi culpa dele. Ele informa a ela que será mandado para baixo e ela não precisa mais se preocupar com sua má influência sobre Jeffrey. Ele também diz a ela que Jeffrey tem talento como poeta e que ela deveria lhe dar uma chance. Ela apenas deseja boa tarde para ele e vai embora. Mais tarde, John recebe uma carta que o perturba muito. Ele bebe muito e começa a falar alto na língua que criou no meio do campus. Os professores acordam e gritam para ele sair do gramado. Ele não faz, em vez disso, deita-se para observar as estrelas e elas o lembram de sua amada Edith. Mais uma vez ele imagina um cavaleiro das trevas cavalgando em um campo desolado. O cavaleiro tem uma máscara preta cobrindo suas feições.
Enquanto isso, Jeffrey vem em seu socorro. Ele tenta fazer John se levantar, mas acaba no chão com ele. John pergunta se ele gostaria de ir a um casamento no verão. E quando Jeffrey fica confuso, ele conta que Edith vai se casar. Ele começa a chorar. Tudo ao seu redor está desmoronando. Jeffrey o conforta. Na próxima cena, John e Jeffrey estão assistindo a uma aula de esgrima. Quando questionado se ele estava bem, John responde que está encantado. Jeffrey o aconselha a ver a beleza de um amor não correspondido e que pode buscar conforto em poemas. John agradece, mas eles são interrompidos por um homem que fala gótico antigo. O homem é o professor White. Jeffrey sai, então se senta ao lado de John e pergunta se ele está gostando do livro que está lendo sobre a linguagem gótica. John responde que sim, embora haja pouco sobre a linguagem real ali. Então, White pergunta sobre o idioma que ele falava na noite anterior, quando estava bêbado. Ele não reconheceu. John responde que é apenas uma linguagem que ele inventou para as fadas. Eles conversam um pouco mais, mas quando John se apresenta, White se levanta abruptamente e sai. Vendo isso como uma oportunidade, ele vai atrás dele. Eles falam sobre línguas e como elas são construídas, e John fica maravilhado com seu conhecimento. A maneira como ele fala sobre línguas lembra John de Edith. Eles compartilham a mesma opinião de que uma palavra sem significado é apenas um som. White sugere que John vá à biblioteca pegar alguns originais góticos para estudar. Enquanto White se afasta novamente, John tem uma epifania. O escritor do livro que ele estava lendo sobre o gótico é o professor White. Ele está chocado com esta descoberta. Ele se reencontra com os amigos e reclama do que disse ao professor White, o crítico que fez do livro. Seus amigos o confortam, mas ele fica envergonhado. Robert sugere que ele assista às aulas de White, pois é óbvio que o professor o está incentivando. O problema é que o curso de John não é filologia. Mesmo assim, seus amigos o motivam a tentar mudar de rumo para conseguir uma bolsa de estudos em algo que é realmente bom. Ele decide tentar e vai atrás do professor White novamente. O professor White não parece convencido sobre John e começa a reclamar dele em inglês médio, que John entende perfeitamente. Isso impressiona White. Ele lhe dá a tarefa de escrever 5.000 palavras sobre a influência dos elementos nórdicos em Gavai naquela noite, e John aceita prontamente. Ele escreve o artigo e funciona. Ele entra na aula de filologia de White. A primeira obra que leram é Beowulf. Ele está feliz por finalmente estar estudando algo pelo qual é apaixonado. Durante seus estudos, ele escreve mais histórias e as lê para o professor White, que fica impressionado com ele. Ele diz a John que nunca viu ninguém escrever como ele. Infelizmente, no meio de uma de suas leituras, outro estudante chega gritando que a Inglaterra entrou na guerra. É desanimador, mas o professor não deixa John se preocupar. Ele continua lendo sua história enquanto todos os alunos comemoram que vão para a guerra. Na cena seguinte, John envia a carta que havia escrito para Edith meses antes. Então, ele se alista e se torna soldado. Em uma festa com outros soldados, ele oferece uma bebida a Christopher. Eles compartilham um olhar triste. Robert e Joffrey também chegam e fazem um brinde pela amizade. Quando eles vão embora, é uma surpresa ver Edith esperando por John. Eles conversam e compartilham novidades sobre suas vidas. Edith é professora de piano e está noiva. John a interrompe para confessar seu arrependimento por ter escolhido Oxford em vez dela e diz que ela é o espírito mais notável que ele já conheceu. Ela não responde nada e eles saem para ir até o navio buscar os soldados. Eles se despedem e John vai embora. Os dois não têm certeza de ir embora e no final, correm um em direção ao outro e se beijam cheio de amor e saudade. Eles confessam seu amor e Edith exige que John volte para ela. Nas trincheiras, John está muito doente. Odd volta e diz que encontrou o batalhão de Joffrey. Infelizmente, Joffrey já havia ido para a batalha. Mas John vai atrás dele no campo de batalha, sem armas. Pessoas estão morrendo à torto e à direito, e ele começa a ter alucinações, vendo e ouvindo Joffrey por toda parte, assim como as sombras e o Cavaleiro das Trevas novamente. Mesmo assim, ele não desiste. Ele ouve sussurros enquanto o Cavaleiro das Trevas mata os soldados com sua espada. Então, um enorme monstro das sombras aparece bem na frente dele. Na próxima cena, John está na enfermaria e Edith está lá com ele, feliz por ele estar vivo. Ela diz que ele estava com febre das trincheiras, mas agora estava de volta em casa. Ele responde que tentou encontrar Joffrey, mas não conseguiu. Edith conta que Joffrey está morto. Robert também está morto. Ele chora pelos amigos e é consolado por Edith. Mais tarde, Padre Francis visita John e conversa com ele, dizendo que Edith nunca o abandonou e que ele fez bem em persegui-la. Então ele lhe entrega uma carta de Joffrey. Na carta, ele diz que a morte de um sócio não pode ser o fim do clube e que deseja que John conte ao mundo o que ele nunca poderia dizer. John fica emocionado ao ler a carta. Anos mais tarde, em Oxford, John tornou-se professor de filologia. Ele e Edith são casados e têm 2 filhos. John não é um pai atual. Ele está sempre trabalhando e Edith fica chateada e reclama com ele. Ele pede desculpas e diz a ela que nada do que escreve é bom para ele. Ele acha que escrever é inútil. Ela responde que ele deve decidir o que quer fazer. Naquela noite, ele não consegue dormir. No dia seguinte, ele volta para Barrows para se encontrar com a mãe de Joffrey. Eles falam sobre seus amigos e John menciona que Christopher não está bem. Ela agradece por trazê-la ao lugar onde seu filho se divertia com os amigos. John pede permissão a ela para publicar alguns poemas de Joffrey e a princípio ela não se convence. Mas John consegue convencê-la dizendo que Joffrey sabia amar e ser amado, por isso é importante publicar seus poemas, para mostrar sua arte ao mundo em tempos de guerra e perdas.
No final, John está com sua família em uma floresta. Lá, ele conta a história que pretende escrever sobre viagens, amor, aventura, magia, tesouros e companheirismo. A próxima cena, ele já está escrevendo. A primeira frase de seu livro é: "Num buraco no chão vivia um hobbit." Seu primeiro livro foi publicado em 1937 e hoje ele é considerado um dos escritores de fantasia mais aclamados do mundo.